Imagina só, o planeta começa a ter tempestades e muita gente acaba perdendo as suas vidas. Contudo, uma pessoa constrói algo que consegue controlar este caos. Mas o homem é o lobo do homem e alguém usa essa maravilha como arma e programa destruições. Um milagre nas mãos erradas pode fazer grandes estragos. E agora, o que a humanidade irá fazer? O filme inicia com o planeta em um caos completo, temperaturas elevadas, enchentes, calotas de gelo derretendo. Esses desastres foram chamados de clima extremo. Após isso, começou a ficar ainda pior. Secas, furacões, tornados, e isso desencadeou uma sequência de destruição ao nosso planeta. Com isso, muitas pessoas acabaram perdendo as suas vidas. Então, como o mundo inteiro percebeu que seríamos extintos, as nações se juntaram para combater e achar alguma forma de sobrevivermos. Construíram uma rede com milhares de satélites que aplicavam contramedidas para controlar os elementos básicos do clima: calor, pressão e água. Esta criação recebeu o nome de Dutch Boy, por causa do garoto que tapou a represa com o dedo, história que se passa na Holanda. Essa foi a salvação das pessoas que sobraram e quem liderou a magnífica construção foi Jake. Todos admiram ele. Na verdade, quase todos. Jake enfrenta um julgamento e uma das pessoas do conselho não é o seu maior fã. O protagonista joga então com sarcasmo, mas seu irmão Max pede para ele parar antes que acabe piorando a sua situação. O julgamento é resultado de vários relatórios sobre o comportamento de Jake, por ele esmurrar um inspetor federal e passar por cima de autorizações. Uma das principais causas foi quando ele acionou o Dutch Boy sem receber antes uma autorização para isso. Mesmo que tenha feito isso por causa de uma tempestade que estava se formando, evitou milhares de mortes. O senador determina que ele demita toda a sua equipe, o que faz com que o principal se revolte e não aceita. Contudo, o resultado deste comportamento é a demissão dele e através de seu próprio irmão. Se passam 3 anos, e no Afeganistão, uma cidade inteira foi congelada, inclusive as pessoas que viviam lá. Alguns soldados são mandados para verificar. Quando um deles encosta em uma pessoa que está congelada, a mão descola de seu corpo e quebra. Na Casa Branca, Max flerta com a sua parceira Sarah, mas ela resiste por estar no trabalho e ter que manter a etiqueta. O cargo dele é secretária assistente, já ela é uma agente secreta. O presidente convoca uma reunião de segurança de emergência, com o assunto sendo sobre o satélite termosférico que apresentou defeitos sobre o Afeganistão e como ficou a cidade afetada. Em meio à discussão sobre como resolver e esconder este problema, pois é o ano das eleições e envolve política, Max se incomoda por não estarem focando no principal motivo. Sugere de mandar uma equipe lá para cima para fazer uma checagem. Leonard aconselha ele que chame o seu irmão Jake para isso, mas Max é resistente com essa ideia devido aos problemas que enfrentaram ao tentar controlá-lo no passado. Na estação espacial é mandado o satélite que apresentou o defeito para analisá-lo e um substituto para ficar em seu lugar. McMold fica responsável de fazer a análise do sistema. Ele dispensa sua equipe e faz a transferência de um arquivo com muita cautela. Após isso, vai em um armário e esconde o dispositivo onde contém as provas. Quando está se dirigindo a outro local na estação, as portas se fecham de repente e ele fica preso. Neste momento, a proteção que havia naquele lugar estoura e ele é sugado para o espaço. Max vai até a casa de Jake e encontra sua sobrinha mexendo em um gerador solar. Jake sai na rua e se depara com seu irmão no quintal. Diz com sarcasmo a sua filha Hannah para ela não falar com estranhos e Max completa que mais novos eram tão próximos que tinham até uma linguagem com códigos secretos. O caçula fala sobre o Dutch Boy, mas Jake recua primeiro. Entretanto, após um pouco de conversa, ele é convencido a ir, mas desde que as ordens e regras não venham de seu irmão. Em Hong Kong acontece outra tragédia. A temperatura começa primeiramente a elevar, e isso é muito bem representado quando, ao deixar cair uma bandeja de ovos no chão, um homem percebe que ele começa a cozir na hora. O asfalto em seguida começa a abrir e há explosões de calor que engolem a cidade. O homem consegue escapar daquele caos e vê no leitor de temperatura do seu carro indicar que ela está diminuindo. A filha de Jake fica preocupada quando descobre que o pai vai voltar para o espaço e tem medo que dessa vez ele não volte, considerando tudo o que vem ocorrendo. Ele a acalma e promete voltar. Jake fica nostálgico quando começa a se dirigir ao transporte que vai levá-lo.
Quando ele chega na estação, Uchi Fassbinder se apresenta e vai o levando até o local onde estará a sua equipe. No caminho, ele faz críticas de como está o lugar e seu acabamento. Diz que o cientista-chefe deveria ter a arte de cuidar, e ela diz que na verdade é ela quem está com este cargo agora. Ao chegar na sala, um dos meninos, Duncan, caçoa do jeito do protagonista e sua origem, mas rapidamente é cortado pelo mesmo. Ele pede para que cada um se apresente e a sua função. Chang é o homem que vimos fugindo da catástrofe em Hong Kong e ele liga para Max. Ele diz que acha que alguém do nível do Max possa estar causando estes problemas mascarados no Dot Boy de propósito. Acredita que essa pessoa pode estar preparando uma geotempestade. Max diz que vai dar uma olhada e que retorna adiante. No lugar em que seu amigo estava, as luzes se apagam de repente e homens com armas entram, começam a mexer em suas coisas e pegam até o seu laptop para saberem o que ele descobriu. Por sorte, Chang conseguiu se esconder a tempo. Max vai até a Dana para ver se ela pode ajudar a descobrir algo. Ao acessar, ela descobre que alguém tentou bloquear o acesso dele, sem que ele ache que foi intencional. Então há alguma coisa acontecendo, eles só não sabem ainda o que. Jake recebe uma chamada da Casa Branca e descobre que Max mentiu quando disse que ele não seria seu superior. Tudo que ele for fazer vai precisar da autorização de seu irmão mais novo, o que o deixa descontente. O satélite de Hong Kong chega para a equipe analisar, mas começa a dar problemas para controlá-lo. Ele começa a surtar e acaba gerando um curto-circuito que torrou seus relatórios. Entretanto, por sorte de Jake, cada painel que explodiu no acidente de McMurdo havia um disco dentro e um deles ficou preso no lado de fora da torre de comunicação. Chang liga para Max e diz ter descoberto tudo, pede para que ele o encontre em um restaurante. Jake sai junto com a cientista-chefe para pegarem um painel, e quando estão retornando à nave, o traje do protagonista começa a ter problemas que tornam difícil de controlá-lo. Ele acaba quase ficando à deriva no espaço, mas no último momento consegue se segurar na borda de uma das construções. Os dois retornam à estação e Jake mostra a ela que pegou o disco, mas quando o restante da equipe chega, ele o esconde e diz que voltaram à estaca zero. O tio questiona a razão de não ter contado a todos, e o protagonista diz que é por causa que alguém tentou o matar, então não é seguro compartilhar todas as informações. Ao analisar o disco, descobrem que as portas foram programadas para aquilo acontecer, então tiraram a vida de um homem de propósito. Tudo se encaminhava para o que eles duvidavam e mais temiam. Foi apagadas as informações de quem logou para isso acontecer, mas Jake disse que a equipe que programou tudo aquilo havia uma outra biblioteca que lá teria essa resposta. Contudo, quando tenta acessar, descobre que o seu login foi bloqueado. Chang avista Max e Sarah no restaurante o esperando e acena. Entretanto, quando espera para atravessar a rua, alguém o empurra na frente de um carro e ele é atropelado. Enquanto Max grita por seu amigo, Sarah corre atrás do carro do homem que o empurrou, mas como ela não tem superpoderes, não consegue o alcançar. Jake liga para o seu irmão para pedir desculpas, mas por não ser uma boa hora, só acaba aceitando. E quando está saindo, seu irmão mais velho lhe diz que um irmão não abandona o outro. Este é o código secreto entre eles, e compartilha uma lembrança de seu pai. Max vai até Dana para ela o ajudar. Ele acredita que seu irmão lhe passou uma mensagem pelo código que criaram quando eram mais novos. Eles testam e realmente havia algo. Jake o alerta que há alguém do governo sabotando, que é para ele não confiar em ninguém. Dana fica meio nervosa, mas aceita continuar ajudando seu superior. O próximo passo é tentar acessar um arquivo chamado Zeus, que Chang havia falado. Ela acha, mas como a credencial dela não dá permissão para acessar a rede da Casa Branca, eles precisam de alguém que tenha uma senha, e essa pessoa é a Sarah. No começo, ela é relutante com a ideia, mas no fim acaba concordando. Em um servidor reserva da estação, Jake e a cientista-chefe voltam a ver as câmeras do dia do acidente de McMurdo, quando percebem que ele pegou algo do satélite e entra no vestuário em seguida, já que lá é proibido ter filmagens. Eles abrem o armário do homem que faleceu, não há nada nele. De repente, do set aparece e lhes aponta uma arma, questionando o que estão fazendo. Jake o explica que acredita que quem tirou a vida de McMurdo também tentou fazer isso com ele. Do set confia neles e os leva até o armário onde o homem havia posto as suas coisas. O protagonista encontra o aparelho e descobre que um vírus foi plantado no satélite.
Max está na busca do projeto Zeus com a Dana e Sarah. Nele mostra uma simulação de várias tempestades ocorrendo ao mesmo tempo no mundo inteiro. Ele acredita que alguém acobertou como acidentes o que vem ocorrendo e fez o Dot Boy como uma arma. Então os irmãos, com a ajuda de Dana para fazer um canal seguro, começam uma transmissão. Para limpar o sistema, será preciso desligarem o Dot Boy temporariamente e manualmente, mas para isso Jake precisa das senhas que só o presidente tem. Dana diz para irem falar com ele, contudo o principal acredita que é ele quem está por trás disso tudo, pois só ele sabia como reiniciar o sistema. Max diz para o seu irmão mais velho se cuidar que ele vai tentar resolver na Terra. Sarah avista o seu companheiro no mesmo lugar que o presidente e o puxa de canto, questionando o que faz ali. Ele a explica e os dois bolam um plano para pegarem as senhas. Na estação, eles perdem o controle de vários satélites, mas o que está em alerta de estado crítico é o de Tóquio. Bolas de gelo começam a cair do céu, fazendo com que ocorra muitos acidentes e mortes. No Rio de Janeiro, Brasil, o mar começa a ficar congelado e depois a praia inteira. Jake tem a ideia de lançar satélites substitutos o mais rápido possível para tentar recuperar o controle. O primeiro a fazer teste é o do Rio. A cidade começa a ficar congelada e aves caem do céu. Uma mulher tenta correr o máximo que consegue para se salvar e quase que um avião que caiu a atinge. O satélite substituto colide com o que estava sem controle e a tempestade para. Antes de conseguirem mandar os outros satélites, mostram no monitor principal das redes alerta de geotempestade. Max, enquanto o presidente faz o seu discurso, no camarote ele vê passando na TV sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro e confere em seu aparelho. Infelizmente, descobre que em 1h30 aproximadamente começará o que seu amigo havia lhe avisado. Leonard o chama e diz que foi ele quem o recrutou para o cargo, então ele sabe sobre a morte de seu pai e que ele estava mentindo para ir junto com o presidente para este lugar. Max conta a seu superior que acreditam que é o presidente quem programou a geotempestade e que precisa das senhas. Ele diz sobre o projeto Zeus e que há provas, mas Leonard diz que não tem como eles roubarem as senhas do presidente, pois ele é a própria senha, com a sua retina e suas digitais. Em meio ao caos, enquanto todos tentam substituir os outros satélites, o aviso de autodestruição aparece no painel principal e eles não conseguem reverter. A cientista-chefe questiona onde está Duncan, já que ele é quem conhece o bastante de programação para resolver o problema. Os tanques de combustíveis começam a cair e todos precisam ir para as naves para se salvarem. Jake encontra Duncan, que o pergunta o que está fazendo ainda ali, e o principal lhe dá um soco, de saber de tudo que o rapaz fez, sobre o vírus, os acessos bloqueados. O garoto pega uma arma e aponta para o protagonista, fala que irá receber muito dinheiro com o que ele fez e que preservaram os melhores lugares do planeta. Eles começam uma briga entre si e com os tiros quebra a proteção de um dos vidros. Jake percebe isso e corre para o outro lado da porta, o vidro quebra e suga Duncan. Leonard leva Max até uma sala, alegando ser a do presidente. Quando ele está de costas, seu superior aponta uma arma para sua cabeça. Contudo, ele consegue desviar e escapar, vai direto em Sarah e a diz quem armou tudo isso. Eles fazem o segundo plano de sequestrar o presidente. Max consegue pegar um táxi e começam a fuga. Os homens por trás da destruição de tudo recebem ordem de Leonard que o presidente não saia de Orlando. Começa a tempestade onde eles estão e para se protegerem dos raios vão para debaixo do viaduto. Max explica ao presidente o plano de Leonard quando começam a atirar no carro. Sarah é simplesmente perfeita e consegue desviar, contudo ela faz a volta com o carro e fica andando de ré enquanto atira contra os perseguidores. Ela consegue acertar um, e o outro quando volta os perseguir, Sarah pega o carro e acerta no meio do adversário, fazendo com que ele saia debaixo da ponte e seja atingido por um raio. A filha de Jake acompanha nos noticiários o que está acontecendo com a estação e no mundo. O protagonista informa a cientista-chefe que irá ficar na estação e o seu irmão só irá confiar as senhas a ele e um precisará estar para recebê-las e restaurar manualmente. Ele se despede de Uchi. Leonard rastreia o presidente e o aguarda com lança-míssil. Quando o carro começa a aparecer, ele manda que atire. Mas o trio não estava no automóvel e conseguem o enganar. No final, ele acaba mobilizado. Leonard diz que deu uma oportunidade ao presidente e que ele não a usou, que todos os seus inimigos estão mortos e ele teria que aproveitar isso. Max se cansa das falas de seu antigo superior e o dá um soco.
Aquele ali é o meu noivo. Eles chegam até a Casa Branca e fazem a conferência com Jake, que está na estação. O presidente concede sua biometria, agradece ao protagonista pelo sacrifício e dá seus pêsames a Max. Entretanto, Max não sabia que na autodestruição não teria como impedi-la e que iria perder seu irmão mais velho. Jake pede para que ele cuide de sua filha e que seja presente, e se despede. A sua filha chora ao ver o que está acontecendo na estação, mas continua segura de que seu pai irá voltar. Jake precisa ser rápido, pois a estação está ficando completamente destruída. Ao chegar em um local, tenta usar uma senha e diz estar errada. Começa a ficar desesperado e tenta novamente, mas Uchi chega nesta hora para o salvar. O protagonista consegue reiniciar o sistema manualmente e impede a geotempestade. Mas a nave continua com a sua autodestruição, e com isso eles acabam ficando pendurados quando a sala que estavam começa a desmoronar. Jake avista um satélite que ficou para trás e acha que conseguem chegar até ele e se salvarem. Apesar de todos os obstáculos e pedaços que eles tiveram que desviar, conseguem chegar ao objetivo e entrar. A estação foi completamente destruída e Max assiste tudo. A sua filha também o acompanha pela TV e fica sem chão, pois no noticiário passa que seu pai havia falecido. Max é chamado para ver um satélite que está mandando um pedido de socorro e acreditam ser de Jake. É Hernandes que salva os dois e ele usa sua aeronave para buscá-los. E todos comemoram. O planeta começa a se estabilizar novamente. Hannah assiste na TV a notícia que ele estava vivo e comemora no colo de sua mãe a vida de seu pai. Max corre em direção de seu irmão e Sarah se apresenta como noiva de Max. O presidente chega parabenizando os dois e Jake o pede desculpa por ter duvidado dele. Os irmãos se abraçam aliviados por terem conseguido impedir a destruição de seu planeta mais uma vez. 6 meses depois, Max, Jake e Hannah vão pescar. Eles agora aproveitam cada momento que conseguem ter em família. Nos dias de hoje, nós já vivenciamos tempestades parecidas com as do início do filme. Qual será a solução que nós teremos em nossa realidade? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!